Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso ou meu pranto, viver e cantar, harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transforma minha vida numa linda canção. Não quero ser poderoso, nem me entregar como fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder, buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão pra lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transforma minha vida numa linda canção. Numa linda canção. O amor de Deus. O que nós temos feito com este amor? Como nós temos reagido ao amor de Deus? Qual o efeito desse amor em nossas vidas? E qual o efeito dele através das nossas vidas? A palavra de Deus, lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Não morra, mas viva para todo sempre, e para isso e por isso houve um preço a ser pago: a morte de Jesus na cruz do Calvário. Martinho Lutero, comentando João 3,16, ele o chama de a miniatura do Evangelho. Tudo converge em Cristo, tudo se encontra em Cristo, tudo foi criado por Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 11, versículo 36, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Essa fala de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nos leva a admirar esse amor, não porque o mundo é tão grande e inclui um número grande de pecadores, um número grande de gente, inclui muita gente, mas porque o mundo é tão mau, e mesmo assim, Ele não desiste de nós. Eu não sei o que você pensa sobre o amor de Deus quando Ele chega até você, quando Ele lhe é apresentado através de uma mensagem, através de uma música, através de alguém, através de uma peça de teatro, através de alguém que lhe encontra na rua. Eu não sei como você reage a esse amor, mas eu sei que Deus não desiste de nós. Muitas pessoas ao longo da jornada humana não têm entendido, não têm compreendido e não aceita que esse amor em sua vida e o efeito que esse amor produz e os efeitos que ele deve causar em nós. Queridos, quando o pecado entra no mundo, ele faz um estrago enorme, desde o Éden. Perceba que a primeira família, a família que deveria ser a família padrão, a família perfeita, o pecado chega nela e o pecado deturpa. Ela passa a ter dois infratores, um assassino e um cadáver. O pecado deturpou, ele acabou com a essência boa que o homem tinha. E hoje o pecado, ele habita em cada um de nós. O pecado habita em cada um de nós. Romanos 3, versículo 23, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém santo, não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Todos nós fomos afastados de Deus, fomos destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que Deus descia, que Deus vinha nos finais de tarde, e Deus caminhava com Adão, e Deus sentava com Adão, conversava com ele, queria saber as suas necessidades. Deus tomava um café com Adão, Deus sentava ali, Deus ouvia Adão, e isso foi quebrado, isso foi deturpado por conta do pecado. Mas Deus continua amando o homem, e podemos ver ao longo de sua palavra diversas demonstrações deste amor. E eu hoje gostaria de compartilhar com você algumas coisas sobre este amor, sobre o amor incomparável, sobre o amor imensurável de Deus por mim e por você. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite é que o amor de Deus, ele nos alcança. Esse amor nos alcança, esse amor é incondicional. E não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais, ou para que Ele nos ame menos.
A causa do amor de Deus não está em nós. A causa do amor de Deus está no próprio Deus. Devemos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade deste amor. E esse texto foi lido aqui hoje pela manhã. No comprimento, o amor de Deus, ele alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. Deus, ele não quer que ninguém se perca. A sua largura envolve todas as tribos, todos os povos, todas as raças, todas as línguas e todas as nações. Esse amor não é endereçado só aos judeus, como pensavam os fariseus. Em João, capítulo 1, versículos 11 a 13, ele diz: Jesus veio, o amor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Mas nasceram de Deus. Ele veio, esse amor na cruz do Calvário é para todos nós, para todo aquele que crê, para todo aquele que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Perceba que o texto está dizendo: e deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós já não somos mais criaturas, como é dito lá em Gênesis capítulo 2, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós passamos a crer no unigênito Filho de Deus, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que morreu pelos nossos pecados, nós agora temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, de sermos transformados. A altura mostra que esse amor brotou no coração de Deus, e a profundidade revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. Não importa o abismo, não importa a solidão, não importam as frustrações, não importa a distância, o amor de Deus sempre nos encontrará, sempre. Corrie Ten Boom viveu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, e ela disse uma frase que marcou. Ela disse: não existe abismo tão profundo que o amor de Deus ainda não seja mais profundo. Esta mulher diz isso num campo de concentração, onde as pessoas estavam sendo dilaceradas, onde as pessoas estavam sendo mortas, mutiladas, e ali ela pregava o Evangelho, ela falava do amor de Jesus, e mesmo mutiladas, e mesmo sendo levadas à morte, aquelas pessoas criam em Cristo Jesus, e o seu físico era morto, mas a sua alma, o seu espírito vivia no Senhor. Tem um hino que aprendi com Florentino Souza aos 98 anos de idade. Pouco tempo antes de morrer, ele cantava este hino que diz: cercou-me, buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Inaudita graça, graça que jamais se conseguirá definir,
graça que jamais se conseguirá entender o seu tamanho, a sua largura, a sua altura e a sua dimensão, porque ela vai a nós e ela nos encontra onde nós estejamos. Essa é a graça de Cristo Jesus. O amor de Jesus, ele nos alcança onde quer que nós estejamos. O amor de Jesus, ele nos constrange. Quando temos consciência do sacrifício e da prova desse amor, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Não foi pedido que primeiro houvesse uma transformação. Deus morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos na miséria espiritual, quando nós ainda estávamos numa condição de pecado. Isso deve provocar em nós, queridos, um olhar introspectivo. Devemos perceber quão pecadores nós somos e do quanto nós precisamos da graça de Deus. O Tim Keller, ele diz que o que nos afasta de Deus não é a consciência da nossa maldade, mas é o falso sentimento da nossa bondade. Às vezes somos como os fariseus, que faziam suas orações nas esquinas para que todos pudessem ver, que davam as suas esmolas e eles gritavam dizendo: ei, olha, estou dando as esmolas aqui, para que todos soubessem o que eles estavam fazendo, para que se achassem, se fossem encontrados mais santos do que os outros. Isso é uma falsa santidade, e uma falsa santidade que permeia os nossos corações até os dias de hoje. Essa falsa santidade permeia os nossos corações até os dias de hoje. É quando nós nos achamos melhor do que os outros. Mas sabe o que acontece? Nós olhamos para Jesus. Somos convidados a olhar para Jesus, a olhar para aquele que se deu, se doou, se entregou, que morreu pelos nossos pecados. Somos convidados a olhar para o seu ministério, que era o ministério de servir. E ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele deixa isso muito claro aos seus discípulos, no momento do seu batismo com João. Quando João vê Jesus, eu imagino a alegria do coração daquele homem. Ele passou preparando o caminho dele. Ele passou o tempo todo pregando o evangelho que chegaria, pregando a luz que iria brilhar, pregando o Salvador, pregando o Redentor, pregando o Senhor dos Senhores. E de repente ele vê vindo em sua direção Jesus caminhando e dizendo: eu preciso ser batizado por você. E João Batista fica atônito diante daquela declaração do Senhor, do Rei dos Reis. E Jesus disse para João: João, é necessário que se cumpra. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se curva, assim como eu e muitos de nós aqui nesta noite. Ele foi batizado, como eu e muitos aqui. Era Deus dizendo para um homem: pode me batizar.
Era Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, não tomando por usurpação ser igual a Deus, mas naquele momento se esvaziando completamente. Era Deus diante dos discípulos, quando ele abaixa, tira sua túnica, lança uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega em Pedro, Pedro levanta e diz: não, Senhor, não, como é que você vai lavar os meus pés? Como é que você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quer lavar os meus pés? Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo no meu reino. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, se o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro olha para ele e diz: Senhor, não lava só os pés, Senhor, lava a cabeça, lava as mãos, Senhor, me dá um banho por completo. Então, era o Senhor dos Senhores, queridos, era o Rei dos Reis, sentado à mesa de Zaqueu. A presença de Jesus constrangeu aquele homem de tal forma que Jesus não precisou fazer apelo, Jesus não precisou cantar uma música, Jesus só estava sentado à mesa com ele. E por estar sentado à mesa, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, não precisa de muita coisa, só a presença de Jesus nos satisfaz. E aquele homem foi tocado na alma, e ele disse: Senhor, ele foi constrangido de tal forma que ele disse: Senhor, se alguém eu tenho defraudado em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais, e vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E Jesus, queridos, desculpem, mas eu não acredito que Jesus disse assim: salvação chegou a esta casa. Eu acredito que Jesus disse: salvação chegou a esta casa, salvação chegou a esta casa. A presença de Jesus naquele lugar, a presença de Jesus em nossas vidas, consegue nos impactar. O John Piper, ele diz que o cristão é uma pessoa que vive sobre o constrangimento do amor de Cristo. O cristianismo não é meramente um conjunto de doutrinas a respeito do amor de Cristo, mas o cristianismo é uma experiência de ser constrangido por esse amor no passado, no presente e no futuro. O amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus nos confronta. O amor de Jesus confronta o pecado que habita em nós, aquele que lutamos todos os dias, aquele que batalhamos todos os dias. O amor de Jesus precisa nos constranger nas nossas ações, nas nossas atitudes. O amor de Jesus precisa nos constranger no nosso casamento. O amor de Jesus precisa nos constranger no tom de voz que usamos com o nosso cônjuge, com os nossos pais. O amor de Jesus precisa nos constranger no nosso trabalho, em nossa faculdade, em nosso cursinho. O amor de Jesus precisa nos constranger de tal modo que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, e as pessoas conheçam a Jesus não por aquilo que falamos, mas por aquilo que nós fazemos, por quem nós somos e por quem Cristo é em nós. Em terceiro lugar, o amor de Jesus, o amor de Deus, ele nos transforma. Viver uma vida com Cristo é viver o novo. Viver uma vida com Cristo é viver o novo. Viver uma vida com Cristo é ser transformado no caráter.
Viver uma vida com Cristo é se permitir ser moldado na personalidade. Viver uma vida com Cristo não é aceitar o ditado que diz: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Viver uma vida com Cristo é dizer: eu vou ser transformado sim, o meu caráter vai ser moldado sim, a minha personalidade vai ser transformada sim, e em mim Cristo vai habitar. Isso é viver uma vida com Cristo, é viver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, todos os dias. Reconhecer que o velho homem precisa morrer, e se isso ainda não aconteceu, ao longo da minha vida e ao longo da sua vida, meu amigo, ao longo da sua vida, você que nos visita nesta noite, e aqui não estamos falando de uma religião, de um encontro com religião, mas estamos falando de um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus tem que mudar a sua vida sim, tem que mudar o seu comportamento sim, porque se não mudou, se não encontrou, se você não esteve com Jesus, se não houve transformação, esse encontro não foi verdadeiro. Há uma frase popular que diz que é fácil ter Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque andar com Jesus é fazer aquilo que ele disse lá em Marcos capítulo 8. É tomar uma cruz, é colocar essa cruz sobre os ombros, é começar a caminhar dia após dia carregando a cruz. E talvez você pensou aí: pastor, a minha cruz é a minha sogra. Talvez você pensou aí: pastor, a minha cruz é o meu marido, o senhor não sabe lá em casa. Sabe qual é a cruz que Jesus está falando? É a nossa vontade, é o nosso eu, é o nosso querer. Precisamos morrer para nós mesmos, para que Ele possa viver em nós e através de nós. Quão maravilhoso é quando falamos aquele versículo: e as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em nossas manhãs. Como é bom ter essa certeza de que a misericórdia de Deus se renovou, querido. Mas também precisamos ter a consciência de que todas as manhãs precisamos acordar e dizer: Ezequiel, você precisa continuar sendo transformado, você precisa continuar passando pelo processo da santificação todos os dias, você precisa matar o seu eu todos os dias. Precisamos reconhecer a necessidade de transformação dentro do amor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, e eu gostei muito dessa versão NVT, trabalhei ela com os adolescentes: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você aceitou Jesus um dia? Jesus está no seu coração? Então você morreu. Você precisa andar com um atestado de óbito no bolso, porque o velho homem morreu, porque agora a velha vida acabou, porque a partir do momento em que Jesus entra na sua vida, você agora é uma nova criação, uma nova criatura, inicia-se uma nova vida, um novo começo em Cristo Jesus. Um dos grandes problemas da vida de muitos cristãos, queridos, é que hoje em dia é que nunca passaram por uma verdadeira transformação, permitindo que Cristo assuma de forma plena e absoluta o controle de suas vidas. Às vezes nós ficamos brincando com pecados de estimação que temos. É como aquele animalzinho que de vez em quando chegamos em casa e chamamos ele para perto.
Um cantor, alguns anos atrás, escreveu uma música que diz: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado nos chama. Todo dia somos levados a pecar, todos os dias. O problema é que a gente tem vivido de arrependimento e remorso. É arrependimento e remorso. Eu cometi esse pecado, Deus me perdoe. Me ajoelhei, clamei. Daqui a poucos dias estou cometendo o mesmo pecado. Me ajoelho de novo e vou tendo isso como arrependimento. Querido, isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento, a palavra de Deus diz, é quando eu confesso e deixo. Isso é arrependimento. Quando eu confesso e deixo os meus pecados. Essa transformação deve levar-me a esse arrependimento, a essa mudança. Pastor Ezequiel Nunes da Hora tem uma frase que diz: fazemos do amor de Deus um refém para os nossos pecados, enquanto deveríamos fazer desse amor a razão de sermos transformados. Usamos o amor de Deus. Em nome do amor de Deus, nós mentimos. Em nome do amor de Deus, soltamos mentiras. O telefone tocou em casa, o filho atendeu, e você disse para o seu filho: diga que papai não está. Mentiroso. Em nome do amor de Deus, defraudamos como Zaqueu o troco de R$1 que veio a mais no supermercado. Ladrão. Em nome do amor de Deus, o egoísmo toma conta das nossas vidas. Não entendemos, não compreendemos a mensagem. Em nome do amor de Deus, o que é meu, e o que é seu, mas não deveria ser assim. O que é meu é seu, e o que é seu é meu. Em nome do amor de Deus, estamos adulterando na certeza do perdão, porque depois eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Em nome do amor de Deus, maridos têm traído suas esposas, esposas têm traído seus maridos. Em nome do amor de Deus. Em nome do amor de Deus, não temos sabido lidar com a homossexualidade, porque temos que aceitar, porque temos que acolher, e temos de verdade que aceitar, que acolher, que amar, mas nós acabamos de ler que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós não podemos viver na vida de pecado. O que nós condenamos não é a pessoa, mas é o pecado, e não somos nós quem condenamos, quem condena é a Bíblia, é a palavra de Deus. Numa manifestação homossexual, essa frase rodou nas redes sociais, inclusive nos Instagrams de alguns jovens aqui da igreja. E eu não vi nenhuma frase de nenhum jovem falando do amor de Deus. Mas eles falaram aqui: Deus ama todas as pessoas. E eles estavam falando uma mentira? Não. Eles estavam falando uma grande verdade. Deus ama todos, e essa deve ser a primeira frase que a gente deve dirigir a uma pessoa homossexual. Deus te ama, e eu quero te amar. Eu te amo em Cristo Jesus também. Vem para cá que a gente vai cuidar de você. Vem para cá que Jesus vai transformar a sua vida. Ano de 2018, no culto dos jovens, tínhamos uma frequência de 4 a 6 travestis por culto. Os meninos, os jovens, iam de carro,
em um local aqui da cidade, e traziam eles para cá, e não era pedido a eles, coloque uma roupa de tal modo, ou coloque uma blusa grande. Não, eles vinham do jeito que eles estavam, queridos, preparados para o programa. E aqueles eram acolhidos, eram aceitos, em momento nenhum foram criticados, em momento nenhum alguém disse: você não pode vir por causa do seu short, por causa da sua blusa, por causa da sua peruca, por causa do seu batom ou da sua unha. Ninguém disse isso para eles. Eles foram acolhidos. E sabe o que eles ouviram naqueles dias de culto em que estiveram conosco? A palavra de Deus, que Deus os ama, mas que Deus quer transformar as suas vidas, que Deus quer mudar as suas vidas. Precisamos acolher, mas nós não podemos deixar o pecado invadir as igrejas. Precisamos nos levantar em oração, sim, e combater o pecado, mas não as pessoas. As pessoas foram feitas para amar, porque se olhamos assim para eles e não os deixamos entrar neste lugar, também não deveriam entrar aqui os mentirosos, os egoístas, também não deveriam entrar aqui os adúlteros. Mas em nome do amor de Deus, muitas pessoas têm achado tudo isso normal. Em nome do amor de Deus. A vida de prostituição tem crescido dentro das igrejas em nome do amor de Deus. Em nome do amor de Deus, o nosso corpo já não tem sido mais o templo do Espírito Santo, mas um objeto de exposição à sensualidade em nome do amor de Deus. Porque o que tem regido o padrão não só de jovens e adolescentes, mas de muitas mulheres casadas, tem sido aquilo que a televisão tem imposto, aquilo que a moda tem imposto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a televisão passa, a moda passa, Jesus permanece, e Ele diz: as minhas palavras permanecerão. O mundo passa, mas as minhas palavras permanecerão. Viva na palavra, viva pela palavra, permita-se ser transformado, em nome do amor de Deus. Casais de namorados já não esperam mais o casamento e têm mantido relações sexuais em nome do amor de Deus. Porque Deus vai me perdoar. Quantos jovens vêm para o culto, ou até mesmo adultos, e já vêm com a mensagem programada no WhatsApp: com fulana, sair daqui a gente vai para o motel. Mas depois a gente vai orar, lá no motel mesmo a gente ora e a gente pede perdão a Deus, e lá mesmo no motel Deus nos perdoa. Sabe para que Deus nos chamou, juventude? Para marcarmos uma geração, para sermos uma nação santa, eleita, sacerdócio real nessa geração, para que sejamos luz para o mundo. Como foi dito ontem por Letícia na vigília, temos que ser luz, luzeiros, para ser colocado em cima e não embaixo. Temos que estar em cima sim, para que as pessoas olhem para nós, não porque nós somos melhores do que ninguém, porque aqui nesse auditório não existe ninguém melhor do que ninguém, independente da sua condição financeira, independente da sua posição social, ninguém é melhor do que ninguém. Mas em Cristo Jesus nós devemos ser vistos como luzeiros. Sabe por quê, querido? Para que as pessoas olhem para nós e em nós elas possam ver Cristo Jesus. Porque a luz não é nossa. Nós somos como aquela lâmpada. Nós somos como essa lâmpada.
Somos só a condução da energia, por um fiozinho. Isso aqui vai até um poste, depois a outro poste, depois a uma torre, depois a uma grande usina hidrelétrica. Esse fiozinho que desce dos céus em Cristo Jesus e que chega até nós, e em nós Ele nos faz brilhar. E Deus está dizendo: sejam como esta lâmpada lá em cima, para que os outros olhem e em vocês encontrem um referencial. Em nome do amor de Deus, muitos filhos têm desonrado seus pais. Muitos filhos têm desobedecido seus pais, têm enganado seus pais e têm mentido para os seus pais. E na hora de dormir diz: Deus me perdoa. E no dia seguinte já acorda com a primeira mentira para o pai ou para a mãe na ponta da língua. Em nome do amor de Deus, queridos, estamos fazendo tudo isso e ainda nos justificamos dizendo: Deus é amor, e se Ele é amor, Ele perdoa. Deus é amor, e se Ele é amor, Ele perdoa. Amor não é concordar, amor é revelar a verdade e ajudar. Foi o que estávamos fazendo com os travestis. Sabe por que eles pararam de vir para cá? Não foi porque nós proibimos, não. É porque todos foram embora. Estão voltando essa semana. E quando voltarem, nós vamos lá novamente. Nós vamos acolher eles e vamos trazer para aqui. Agora nós não vamos deixar de pregar a verdade de Deus na vida deles. Porque não somos nós, mas é a palavra que transforma. É o poder de Deus, é o dínamo de Deus na vida deles. Quem fere por falar a verdade está agindo com amor. John MacArthur, ele diz: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Em nome do amor de Deus, estamos vivendo muitas mentiras. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 1. Porque deixaram a verdade de Deus, porque transformaram a verdade de Deus em mentira. É mentira. É mentira que Deus ama o pecado. É mentira. Deus não ama o seu pecado, Deus não ama o meu pecado. Deus nos ama, mas Deus abomina o pecado que habita em nós. Por isso que a palavra dele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala de uma transformação e uma moldura. Em Efésios capítulo 5, ele nos chama a ser imitadores de Deus como filhos amados. E eu quero convidar você a chegar em casa, leia o capítulo 5 de Efésios, porque ele vai dizer o seguinte: não sejam sócios do pecado. Não sejam sócios do pecado. Jesus nunca fez isso em seus encontros. Jesus encontra Mateus na coletoria de impostos, um cobrador de impostos, e ele diz: deixa isso aí, vem que agora você vai ser meu discípulo. Jesus senta lá na casa de Zaqueu, e há uma transformação naquele homem, em sua mesa. Jesus senta lá no chão com aquela prostituta, e uma frase que muitos usam, dizendo: mas quem não tiver pecados, faça o que, irmãos? Atire a primeira pedra. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Quantas pessoas justificam seus pecados dizendo isso? Mas você sabe o que Jesus disse àquela mulher, quando todos saíram? Jesus não envergonhou aquela mulher, não. Jesus a tratou com decência, a tratou com amor, Jesus a acolheu. Que coisa maravilhosa, que Jesus bonzinho, né?
Mas depois Jesus chamou ela: cadê o pessoal? Cadê as pedras, Léo? Não tinha ninguém, todo mundo tinha ido embora. E ela disse: Senhor, todo mundo foi. Jesus disse: então vem cá, minha filha, vem cá, venha para o gabinete. Nós dois agora vamos para o gabinete. Você vai sentar no gabinete pastoral agora. Quer saber de uma coisa? Ninguém te acusou, eu também não te acuso. Agora tem um negócio: pare de se prostituir. Pare de sair com homem. Seja decente. Seja uma mulher decente. Jesus não amou o pecado naquela mulher. Jesus amou aquela mulher. O problema, às vezes, queridos, é que nós amamos mais o pecado do que a Jesus. Nós nos agarramos ao pecado e de vez em quando nós vamos a Jesus, enquanto deveria ser ao contrário. Nos agarrar a Jesus e por acidente, pecarmos. Essas pessoas foram aceitas por Jesus como estavam, mas depois de conhecer a Jesus, elas foram transformadas, elas foram mudadas. Ontem na vigília falei sobre o endemoniado gadareno, preso por correntes, andava nu, andava se alimentando nos cemitérios, de vez em quando era visto correndo pelado pelos montes, porque ele arrebentava as correntes. Aí ele se encontra com Jesus, Jesus expulsa os demônios, alguém pega aquele senhor, um Anselmo da vida e um Marcelo, pega aquele camarada, leva para uma casa, dá um banho, faz a barba, bota uma calça, bota uma roupa, e de repente ele está sentado, barbeado, bonitinho, cheiroso, com a roupa de Marcelo. E o texto diz que as pessoas se aterrorizavam em ver aquele homem, eles se assustavam. E quando Jesus entra no barco, para sair com os discípulos, Laércio, aquele homem que não é mais endemoniado, que não está mais preso, que não é possuído mais por demônios, que não vive mais em cemitério, que não anda mais pelas montanhas, Danilo, sai correndo atrás de Jesus. E quando ele chega lá, Danilinho, ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo, eu também quero falar, eu também quero pregar. E Jesus diz para ele: não, meu querido, volta de onde você veio, volta, vai para a sua cidade e pregue o evangelho. E aquele homem volta e prega o evangelho em 10 pequenas vilas, e nessas 10 pequenas vilas as pessoas ouvem o evangelho. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com transformação? Porque quando nós encontramos Jesus, quando nós somos cheios de Jesus, é uma medida recalcada, sacudida e tão transbordante, que começa a transbordar através de nós. É uma alegria maravilhosa, e você quer compartilhar com seu pai, com seu filho, com seu irmão, com seu tio, com seu vizinho, e você quer levar esta mensagem, e por causa daquele único homem, 10 pequenas vilas ouviram falar do amor de Jesus. Meu amigo, você pode ser o único na sua casa, o único na sua rua, no seu trabalho, na sua sala, na faculdade, lá no seu cursinho, você pode ser o único. Deus tem o que Ele precisa, Ele tem você. Mas permita-se ser transformado por Jesus. Thomas Watson diz que as pessoas que não têm Cristo como Rei, para reinar sobre elas, jamais terão o seu sangue para salvá-las. As pessoas que não têm Cristo como Rei, para reinar sobre elas, jamais terão o seu sangue para salvá-las. Hoje pela manhã cantamos, se não me lembro direito, foi hoje pela manhã, mas acho que foi: reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar. E aí? Sabe quem é um rei no reinado? Você sabe quem é ele? É quem manda e desmanda. É quem diz, quem passa pelos portões daquele reino e quem não entra.
Chamar Jesus para ser rei é estar dizendo: eu quero ser teu servo, eu quero me curvar diante da tua vontade, eu quero ser totalmente teu, Senhor. Eu quero entregar a minha vida a ti. Portanto, se você acredita que o amor de Deus, que tem o amor de Deus, mas não aceita ser transformado, você vive uma vida de engano, e você é convencido, mas não convertido. Você é aquela pessoa que vem à igreja, amigo do Evangelho, que ouve a palavra, que acha bonito os hinos, os vídeos, mas que na hora que é confrontado no seu pecado, faz como aquele jovem rico que baixou a cabeça e saiu dali. Sabe por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E se o teu coração não estiver em Cristo, você não tem tesouro algum. Porque de que adianta você ganhar o mundo inteiro, você ser o bam na sua faculdade, você ser o cara mais elegante, com as roupas mais finas, a mulher que fecha onde chega, e perder a sua alma? De que adianta isso? De que adianta isso? Em último lugar, o amor de Deus que nos salva. Tudo isso que falei, não pense a você que falei porque sou perfeito ou porque sou santo, porque não sou. Tudo isso que até agora falei, antes de falar para você, falei para mim na madrugada da noite passada. Fui confrontado com esta palavra, e antes de pregar para você, eu preguei para mim. Mas quero que você saiba nessa noite, que mesmo com todos os nossos pecados, Jesus nos ama, Jesus te ama, independente das circunstâncias daqueles que te rodeiam, independente dos pecados que você cometer. É preciso entender que não existe nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Ele te ama, Ele nos ama. Por isso, fomos por Cristo alcançados, somos alvos da sua graça. O apóstolo Paulo, escrevendo lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe o que o apóstolo está falando, querido? Que não adianta você ser um marido bonzinho, uma filha boazinha, alguém que para o carro para que o pedestre passa. Que não adianta você ser uma pessoa que vem aqui e ajuda no Cabra Macho e que faz doação aos pobres, que você é uma das pessoas que entrega sopão nas madrugadas de sexta-feira com a turma da igreja. Se a graça de Cristo não lhe alcançou, se você não foi alvo desta graça, você está trabalhando em vão. Deus não quer aquilo que você faz, Deus não precisa do que você faz, Deus não precisa do que eu faço, Deus não está interessado naquilo que nós fazemos, Deus está interessado em quem nós somos. Quem você é diante de Deus? Quem é você? Não adianta fazer coisas boas para dizer: eu estou fazendo, eu vou ser salvo. A fé sem obras ela é morta, não é verdade? Mas nós não fazemos as obras para ter a salvação, porque somos salvos, porque fomos alcançados pelo amor de Cristo Jesus. Esse amor nos constrange,
Esse amor leva um grupo desta igreja a sair daqui todas as sextas-feiras e encarar o frio desta madrugada, para levar uma sopa às pessoas na rua. Este amor leva. Quantos de vocês levaram sopa, levaram comida a Alessandra e Nil ali no Calixto durante 20 dias? Ao ponto de Alessandra ligar para mim e dizer: pastor Zica, peça aos irmãos da Teosópolis para parar, porque tem muita vasilha aqui dentro. Esse amor que nos alcançou, queridos, ele nos leva a conseguir todo o material de higiene para a dona Helena, que estava lá no hospital de base, com o crânio aberto. Esse amor nos leva a cuidar das crianças deste instituto. Esse amor nos leva a cuidar das crianças da igreja, no Tel Baby, no Tel Kids, no culto infantil. É o amor, é a engrenagem. Está entendendo? O amor de Deus deve ser o start, deve ser o botão. O amor de Deus deve ser a mão que move o mundo. O amor de Deus deve ser a mão que balança o berço. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Meu amigo, Ele se entregou, Ele sofreu, Ele morreu pelos nossos pecados. O profeta Isaías disse que castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O amor de Deus por você é incondicional. O amor de Deus por você não depende de quem você é. O amor de Deus por você já é, porque Ele existe, porque Ele é amor, porque Ele é amor. Porque Jesus se entregou. Porque o amor é o próprio Deus. Deus amou o mundo. Deus amou os perdidos, pecadores de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus ama apesar de ser rejeitado por muitos. Deus é rejeitado por muitos, mas Ele te ama. Deus te ama e não tem nada que nós podemos fazer para mudar isso. Já disse o poeta: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se todas as árvores fossem penas, e os homens todos escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. O vídeo que assistimos no início mostra um homem que fez uma escolha difícil. Sabe quando eu puxaria aquela alavanca por todos vocês se estivessem naquele trem? E Pedrinho ali dentro, sabe quando? Nunca. Vocês iriam morrer, porque eu não puxaria aquela alavanca. Eu queria salvar meu filho, porque eu amo de forma incondicional, ainda que todos vocês morressem. Eu amo meu filho. Quando Deus olhou, Ele não nos olhou como criaturas. Quando Deus olhou do céu, Ele disse: é porque vocês são meus filhos, é porque eu amo tanto vocês, eu amo vocês de tal maneira, eu amo vocês de uma forma tremenda, que eu vou pegar o meu único filho, eu vou pegar o meu grande amor, aquele que eu amo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele pegou e Ele falou: vá e morra por aquelas pessoas que estão naquele trem chamado terra, naquele planeta. E Ele foi traspassado pelas minhas dores e pelas suas dores. O
pecado na cruz do Calvário não era dele. O pecado na cruz do Calvário era meu e era seu. O amor que move a mão do mundo é o amor de Deus. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar este momento. Eu queria que essa frase, desejo que essa frase ecoe na sua mente, no seu coração, que nem aquele comercial do compre batom. Compre batom, eu quase enlouquecia com aquilo. Seu filho merece batom. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te ama. 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 Deus te ama de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz por você. Não se esconda dentro de você mesmo, mas entregue a sua vida agora a Jesus. Eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber primeiro, eu vou deixar de ir para a festa, eu vou deixar as baladas. Não deixe nada, venha do jeito que você está e Jesus vai te transformar. Eu quero perguntar nesta hora, quantas pessoas estão aqui que querem aceitar esse amor, que querem entregar a sua vida de verdade para Jesus? Levante sua mão onde você está, a igreja vai estar orando nesse instante. Onde você está? Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo. Se você nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, onde você está? Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Alguém nesta noite que gostaria de tomar essa decisão? Talvez você quer ficar como aquelas pessoas que estavam no trem, nem aí para o que estava acontecendo lá fora e alguém estava morrendo. Mas se nesta noite você quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos onde você está. Se não há ninguém nesse instante, eu gostaria de convidar toda a igreja para ficar de pé. Vamos dar as mãos. A letra dessa música diz assim: Deus me ama. Nós vamos cantar ela a primeira vez dizendo Deus me ama. Na segunda vez, nós vamos cantar para a pessoa que está ao nosso lado: Deus te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Deus tem o falo, Deus me recebe, Deus me ama.
Diga, Deus te ama. Amém. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus te ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de te amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele ama tanto, e enviou seu filho para morrer. Diga para quem está do seu lado: Deus te ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Jairo, Deus te ama. Lá na República, Deus te ama. Sempre de braços abertos pra mim. Bem baixinho, diga para quem está do seu lado cantando: Deus te ama. Fabiana, Deus te ama. Todos os dias. Deus te ama. Deus te ama. Merinha, Deus te ama. Ele está sempre. Gilson, Deus te ama, meu irmão. Oliveira, Deus te ama. Deus nos ama. Essa é uma verdade que ninguém pode mudar. Um amor grande, um amor incondicional. Amém. Aleluia. Solta a mão de quem está do seu lado. Fique de frente para alguém e dê um abraço nele, dizendo: Deus te ama. Eu vou pedir.